43, em conversação, gente, ele dá sequência, né? Depois da palestra que o governador fez no capítulo passado, ele dá uma sequência a uma conversa mais íntima do André no grupo do governador. Então, vou começar a leitura aqui. O Ministério da Regeneração continuou cheio de expressões festivas, não obstante se haver retirado o governador ao seu círculo mais íntimo. Comentavam-se os acontecimentos. Centenas de companheiros se ofereciam para os trabalhos árduos da defensiva, assim correspondendo ao apelo do grande chefe espiritual. Procurei Tobias para consultá-lo sobre a possibilidade do meu aproveitamento, mas o generoso irmão sorriu da minha ingenuidade e falou: André, você está começando agora uma nova tarefa. Não se precipite solicitando acréscimo de responsabilidade. Haverá serviço para todos, disse-nos ainda agora o governador. Não se esqueça de que as câmaras de retificação constituem núcleos de esforço ativo, dia e noite. Não se aflija. Recorde de 30 mil servidores, recorde que 30 mil servidores vão ser convocados para vigilância permanente. Destarte, na retaguarda, serão muito grandes os claros a preencher. Né? Então, o André querendo novas funções no front, digamos assim, e o Tobias fala para ele, né? Calma lá, onde você está vai ter muito serviço, a gente precisa de você lá, não vamos nos precipitar, né? Pode passar, por favor. Identificando meu desapontamento, o bondoso companheiro bem-humorado acentuou depois de ligeira pausa. Contente-se com a matrícula na escola contra o medo. Creia, isso lhe fará enorme bem. Nesse interim, recebi grande abraço de Lísia, que integrara na festa a deputação do Ministério do Auxílio. Com a licença de Tobias, retirei-me em companhia de Lísias para gozar de palestra mais íntima. Conhece você, indagou ele, o ministro Benevenuto aqui na Regeneração, o mesmo que chegou anteontem da Polônia? Não tenho esse prazer. Vamos ao seu encontro, replicou Lísias, envolvendo-me nas vibrações de seu imenso carinho fraterno. Há muito que tenho a honra de incluí-lo no círculo de minhas relações pessoais. Daí a momentos, estávamos no grande recinto verde, consagrado aos trabalhos desse ministro da Regeneração, que eu apenas conhecia de vista. Então, o Lísia chegou, né, e convidou o André para fazer parte dessa conversa com esse ministro, Benevenuto. Pode passar, por favor. Numerosos grupos de visitantes perguntavam ideias sobre a copa das grandes árvores. Lísias conduziu-me ao núcleo maior, onde Benevenuto trocava impressões com diversos amigos, apresentando-me com generosas palavras. O ministro acolheu-me, cortês, admitindo-me na sua roda de extrema bondade. A conversação continuou nos rumos naturais e notei que se discutia a situação da esfera terrestre. Muito doloroso o quadro que vimos, comentava Benevenuto em tom grave. Habituados ao serviço da paz na América, nenhum de nós imaginava que fosse o trabalho de socorro espiritual, o que fosse o trabalho de socorro espiritual nos campos da Polônia. Tudo obscuro, tudo difícil, não se podem ali esperar claridades de fé nos agressores, tampouco na maioria das vítimas, que se entregam totalmente a pavorosas impressões. Os encarnados não nos ajudam, apenas consomem nossas forças. Então, eu grifei isso aqui que eu achei interessante,
que ele fazendo um comparativo do grupo, né, de ajuda do Nosso Lar, que está na América, como que eles ainda precisam de mais preparo para atuar em situações, preparar, né, na época, eu acho que continua assim até hoje, nas situações de guerra. Eu acho que ele fala, ele remete aqui, e aí se eu tiver errado, vocês me corrijam, por favor, porque o velho mundo, né, a Europa, ela vem de um histórico de sempre muitas guerras, muitas conquistas, reconquistas, grandes guerreiros. Então, deve ser em função disso, a equipe, a espiritualidade lá está mais preparada. E a América, por ser um continente novo, né, nem de tantas guerras assim, não trouxe esse preparo para o uso do Nosso Lar. Entendi certo, gente? Pode continuar? Vamos continuando, qualquer coisa, se alguém tiver alguma consideração, faz aqui mais para frente um pouquinho, Elaine, tá bom? Tá, Jô. Tá, Jô. Desde o começo do meu ministério, nunca vi tamanhos sofrimentos coletivos. Pode passar, por favor. E a comissão demorou-se muito por lá? Perguntou um dos companheiros com interesse. Todo o tempo disponível, ajuntou o ministro. O chefe da expedição, nosso colega do auxílio, julgou conveniente permanecermos exclusivamente atidos à tarefa para enriquecermos observações e melhor aproveitar a experiência. Com efeito, as condições não poderiam ser melhores. Acredito que nossa posição está muito distante da extraordinária capacidade de resistência dos abnegados servidores espirituais que ali se encontram no serviço. É o que eu tinha acabado de comentar, né? Eles são bem mais preparados do que a espiritualidade aqui do nosso continente. Todas as tarefas de existência imediata, de assistência imediata, funcionam perfeitamente a despeito do ar asfixiante, saturado de vibrações destruidoras. O campo de batalha, invisível aos nossos irmãos terrestres, é verdadeiro inferno de indescritíveis proporções. Nunca como na guerra evidencia o espírito humano a condição de alma decaída, apresentando características essencialmente diabólicas. Eu achei forte essa passagem aqui, que eu entendi que assim, quando tem alguma guerra na Terra, se estabelece também um campo de guerra, né, no nível superior. E com uma condição muito pesada, inclusive ele usou a palavra diabólica. Pode falar. Quem levantou a mão? Rosa? Fui eu. É, eu acredito que, mesmo independente da guerra, esse, esse plano, né, espiritual, ele já é muito conturbado, né? Por causa das nossas vibrações, vibrações negativas, vibrações de ódio, né? De intolerância e etc. Então, assim, a gente lendo nos livros, a gente vê que até as músicas que a gente escuta, elas comprometem essa psicosfera. Então, você imagina, né? Somos ainda tão desconhecedores da vida espiritual que nós, às vezes, nem queremos saber se estamos incomodando o vizinho, sequer vamos saber que estamos emanando para o universo energias deletérias, né? Então, eu acredito que se já é bem conturbado, mesmo numa situação sem guerra,
Imagina como deve ser isso em vibrações, né? Durante uma guerra. E outra coisa também, eu entendi também, Elaine e amigos aí, que quando disse que a situação é bem obscura, bem complicada, se deve à questão de que os humanos, né, os nós encarnados aqui, nós não contribuímos, né, com vibrações de paz, de serenidade, de tolerância, muito pelo contrário, a gente também entra naquela vibração de raiva, mesmo se a gente não está naquele país, mesmo que a gente não está vivenciando aquilo ali diretamente, a gente começa a ter um lado, a tomar um partido, e aí emanar também, ao invés da gente emanar preces, orações de força, de luz, a gente começa a vibrar negativamente e aquilo ali não ajuda a espiritualidade a agir, né? Então, aquele pedacinho lá atrás também, eu entendi dessa forma também. Ok. É só isso, Elaine. Pode passar, por favor, Juan. Vi homens inteligentes e instruídos localizarem com minuciosa atenção determinados setores de atividade pacífica para o que chamam impactos diretos. Bombas de alto poder explosivo destroem edifícios pacientemente edificados. Aos fluidos venenosos da metralha casam-se as emanações pestilentas do ódio e tornam-se quase impossível qualquer auxílio. É isso que você acabou de falar, né, Rosa? A energia, ele está comparando aqui as atitudes práticas, né? As bombas, os canhões, a metralha, com as energias que a gente emana nessas situações, o que dificulta ainda mais as coisas. O que mais nos contristou, porém, foi a triste condição dos militares agressores quando algum deles abandonava as vestes carnais, compelido pelas circunstâncias. Dominados na maioria por forças tenebrosas, fugiam dos espíritos missionários, chamando-lhes a todos de fantasmas de luz. Deu a entender aqui que o desespero dos soldados era tão grande que, mesmo quando eles desencarnavam, que eram para ser amparados, eles ainda estavam naquela vibração da fuga, do medo, né? E que fugiam dos espíritos que vinham ampará-los. Fantasmas da cruz, né? E não eram recolhidos para o esclarecimento justo, inquiriu alguém, interrompendo o narrador. Benevenuto esboçou o gesto significativo e respondeu. Pode passar, por favor. Será sempre possível atender aos loucos pacíficos no lar. Mas que remédio se reservará aos loucos furiosos, senão o hospício? Não havia outro recurso para tais criaturas senão deixá-las nos precipícios das trevas, onde serão naturalmente compelidas a reajustar-se, dando ensejo a pensamentos dignos. Eu achei essa analogia tão interessante, né? Porque são os espíritos desesperados de medo. Assim, ele comparou com pessoas em surto, né? Em surto de loucura. E as pessoas, quando estão assim, elas não conseguem ouvir, você tenta explicar, elas não processam a explicação. Então, assim, você não tem muito o que fazer, ou você contém na marra, mas no caso da espiritualidade, né, não é o objetivo é um trabalho de conscientização mesmo, ou então você deixa a pessoa acalmar, cair em si, para você fazer alguma coisa. Achei bem interessante essa analogia também. Pode falar, Renata. Oi, Elaine, mas só observando aqui que nesse caso o ministro está falando de espíritos
furiosos, né? Ele não está falando de espíritos que estão sob o guante do medo, né? Não são espíritos que estão amedrontados, são espíritos que estão naquela condição de espíritos agressores, porque aqui mais atrás, ó, ele fala, né, que o que mais contristou foi a triste condição dos militares agressores, né? Agressores. A gente sabe que na guerra tem diferentes tipos de soldados, né? Tem soldados que vão ali para cumprir as suas ordens, os seus papéis, mas eles não guardam dentro de si a revolta, eles não têm em si o desejo da maldade pela maldade, né? Ao passo que outros, sim, outros já, além de estarem cumprindo as suas obrigações como soldados, ainda têm aqueles filamentos da raiva, né? Que quando precisam agir de alguma forma no ataque tem energias muito mais densas, muito mais violentas, porque é a violência do indivíduo, né? Então, aqui ele está falando sobre espíritos, né? Ele está respondendo: será sempre possível atender aos loucos pacíficos no lar, mas que remédio se reservará aos loucos furiosos? Né? É um outro tipo de postura, né? Aquele que está perturbado no lar, aquele que está, né, numa condição de desequilíbrio, que você pode oferecer para ele um concurso, uma ajuda em casa, ou até mesmo buscar, né, o socorro de um hospital, é uma coisa, mas aquele que tem a violência, a fúria pela fúria, ele está num grau mais avançado, porque não é só um desequilíbrio, né? Ele não está aqui envolvido pelas circunstâncias do medo, que a gente vai lembrar que foi por isso que o ministro, no capítulo anterior, concitou, né, a todo o povo de nosso lar para pensamentos elevados, para as pessoas, né, manter o pensamento num patamar de equilíbrio, para não se envolverem com a pestilência, né, que foi até essa palavra que foi usada, com a pestilência daqueles sentimentos e com o medo. Então, aqui, mais atrás, o André, Ulisses lembra ele, né? Não Tobias, lembra ele que ele está inserido no grupo de aprendizado contra o medo. Então, não é um medo aqui aonde ele está falando de espíritos que estão numa outra condição de vibração, né? O sentimento adoecido, a mente desequilibrada, ela galgou um outro degrau. Então, para esses espíritos, né, não há outros recursos, né, como ele diz aqui, não havia outro recurso para tais circunstâncias, senão deixá-los nos precipícios das trevas, onde serão naturalmente compelidas a reajustar-se, dando ensejo a pensamentos dignos. Então tem que ali esses espíritos eles estão num estágio de tratamento e de reajuste até chegar na condição deles conseguirem imprimir algum pensamento digno, né? Algum. Então, assim, é um outro nível, porque tem o desequilibrado e tem o desequilibrado plus, né? Obrigada. Obrigada pela contribuição, Renata. Então, seguinte. É razoável, portanto, que as missões de auxílio recolham apenas os predispostos a receber o socorro elevado, né, o que você falou. Os espetáculos entrevistos foram, portanto, demasiadamente dolorosos por muitas razões, valendo-se de ligeiro intervalo
outro companheiro opinou. É quase incrível que a Europa, com tantos patrimônios culturais, se tenha abalançado a semelhante calamidade. Falta de preparação religiosa, meus amigos, definiu o ministro com expressiva inflexão de voz. Não basta ao homem a inteligência apurada. É-lhe necessário iluminar raciocínios para a vida eterna. As igrejas são sempre santas aos seus fundamentos e o sacerdócio será sempre divino quando cuide essencialmente da verdade de Deus. Eu adorei esse trecho, gente. Eu acho que traduziu tão bem, né, as igrejas do jeito que elas são vistas, e mesmo na Europa, desde sempre, né, a grandeza da Igreja Católica, a imponência, mas a essência mesmo, né, da verdade de Deus, não, não permeia 100% do tempo, né? Pode passar, por favor. Pode falar, Renata. Desculpa, abriu sem eu pedir, não fui eu não, tá? Então tá. Mas Então. Dá licença, só um da minuto. igreja. Só um minutinho. Eu não sei se a Denise pediu para falar, levantou a mão. Sim, mas eu deixei passar, é só para falar da questão que a Renata estava falando, da guerra. Eu não sei se a gente, quem teve possibilidade de a maldade aí, né, dos soldados, deixa a pessoa que vai para um ambiente de guerra, quando o soldado claro que tem soldados que desenvolvem seu trabalho lá, na sua missão, mas aquele soldado que usa da maldade, né, ele só deixa transparecer aquilo, a essência dele, né? Porque não justifica ele estar no ambiente de guerra e não fazer aquilo que é sua missão. Nós temos visto aí, nos últimos tempos, quem acompanha, quanta atrocidade que são cometidas que não está relacionado com a guerra. Então, o ser humano, esse soldado é um ser que traz dentro de si a maldade. E quando ele desencarna, ele vai levar essa essência maldosa, né, cruel, para o mundo espiritual. Claro que a gente sabe que quem participa, né, trabalha em guerras, né, no ambiente de guerra, soldados, né, todas as pessoas que estão lá, psicologicamente são afetados, né, mas quando a pessoa, o ser humano tem a essência, uma boa essência, ele consegue, né, sair disso, ou se mesmo se desencarnar, ele consegue ter, né, transparecer essa essência dele. Só essa é a minha contribuição. Não sei se vocês já conversaram com alguém que, acho que sim, né? Principalmente Gilberto, que já trabalhou nas forças, né? Acho que é Forças Aéreas. Mas a pessoa, quando volta de pós-guerra, ela volta abalada, mas se ela não buscar um acompanhamento, ela se perde nesse caminho. E a guerra é isso, a sua essência transparece ali. É isso mesmo. Tem algumas pessoas que, inclusive, voltam e nunca mais se recuperam, né? O transtorno pós-traumático fica eternamente, a pessoa desenvolve uma depressão crônica e nunca mais volta a ser o que era ela, né? Isso mesmo, exatamente. Meu marido foi pós-guerra, né? Ele não aguentou ficar lá, ele ficou 4 meses, ele veio embora, porque ele não aguentou ver as condições humanas, né? As pessoas catando comida no chão, né? O resto dos marmitex deles,
que estavam... ele não aguentou quando um brasileiro, né, companheiro dele, precisou de socorro lá com a cólera. Quando ele chegou na unidade hospitalar, ele não deu conta, psicologicamente ele não deu conta. Então, é muito complicado se a pessoa não tiver, né, dentro de si uma boa essência, né, fé, e saber qual que é a sua missão ali naquele campo, ela desespera mesmo. Mas quando o desencarne, ele vai desencarnar levando aquele excesso da maldade com ele, quando essa pessoa tem dentro de si a maldade. É só isso minha contribuição. Obrigada. Pode falar, Gilberto. Eu só queria acrescentar que não é só questão necessariamente de guerra. Eu cheguei a conhecer pessoalmente pessoas que participaram das repressões no regime de 64, e as pessoas não eram assim militares normais, viviam atribulados por lembranças dolorosas de ordens que receberam e tiveram que cumprir, mas a mente deles nunca ficaram sossegadas com o que eles fizeram. E muitos desencarnaram em estado de, a gente chama de semiloucura. Agora, o que é bom acrescentar, o capítulo se refere à guerra. E quando nós tivemos a oportunidade de apresentar tanto o capítulo anterior como participar de algum outro, a gente sabe que nós vivemos, até que nós vivemos numa cidade muito tranquila, com os nossos ambientes de moradia são razoavelmente bons, mas existem pessoas que convivem num ambiente de extrema violência social nas residências, nos bairros onde eles habitam, e que são verdadeiras guerras por sobrevivência. E o tanto de pessoas traumatizadas e muitas vezes educadas com pensamentos violentos que a gente conhece. Então, assim, a transmissão das energias psíquicas dessas pessoas fazem parte da nossa vida, do nosso mundo, e em algumas cidades grandes, que a gente conhece, alguns bairros grandes dessas cidades, nós temos verdadeiros ambientes de guerras a serem trabalhados pela modificação cultural através da educação, através dos projetos sociais, de mudança para que o nosso povo não conviva com tanta violência. Era só essa a minha interferência. Obrigado. Obrigada, Gilberto. Então, vamos lá. Mas o sacerdócio político jamais atenderá à sede espiritual da civilização. Sem o sopro divino, as personalidades religiosas poderão inspirar respeito e admiração, não, porém, a fé e a confiança. Também achei essa passagem fantástica, né? Então, assim, fé e confiança é muito difícil de ser conquistado, de ser despertado. Às vezes a gente respeita, admira, mas não chega a despertar em nós a fé e a confiança. E ele fala do sacerdócio político, né? Que não atende à sede espiritual da civilização. Achei também muito legal. Fala, Renata. Eu queria chamar a atenção aqui, porque ele vai tocar num tema assim, que para muita gente é um espinho na carne, né? Que muitas pessoas pensam que a cultura, né? A cultura, a inteligência por si só,
são patrimônios assim que balizam as sociedades, né? É todo o equilíbrio que necessita. E a gente vê todos os dias que não é assim que funciona. Porque se a inteligência por si só, a cultura por si só, nos desse esse direcionamento, dentro da nossa sociedade, como o Gilberto citou aí, muito próximo de nós não veríamos coisas tão dantescas acontecerem e passaríamos ao léu, né? Como se aquilo não nos dissesse respeito. Porque para a gente sentir que algo dentro da nossa sociedade, que os nossos olhos observam, que os nossos sentidos nos apontam que está em desequilíbrio, e que a gente mude alguma coisa, a gente precisa ser balizado pelo amor, pela fé, pela crença de que a gente faz parte de uma coisa só, né? Então, é tão importante isso que aqui ele chama atenção, ele fala assim, ó, é quase incrível que a Europa, com tantos patrimônios culturais, se tenha abalançado a semelhante calamidade. Falta de preparação religiosa, meus amigos, definiu o ministro com expressiva inflexão de voz. Não basta ao homem a inteligência apurada, é-lhe necessário iluminar raciocínios para a vida eterna. Se a gente não pensa que a gente faz parte, se a gente não se identifica como espíritos, que a gente está passando por uma etapa evolutiva. Se eu estou, todos os outros também estão. Se eu estou concorrendo para algo melhor em mim, todos os outros também estão. Então, nós fazemos parte a mesma busca. Aí, aqui, a fé, né? Ele não dita qual é o tipo de fé, mas a fé, você precisa ter uma visão espiritual, independente de religião. Você precisa ter uma visão espiritual do que é você e para onde você está se dirigindo, porque a fé, ela pode ser escalonada, né? Existe uma fé muito pequenininha, existe uma fé muito grande. A fé é de cada um e ela vai sendo construída na nossa caminhada. Mas se a gente não tem nenhuma preparação, nada que nos ligue, né, a algo superior, a gente só fica no campo das ideias. E enquanto a gente fica no campo das ideias, a gente não olha para o nosso semelhante como sendo um semelhante. Por isso que essa guerra aconteceu, ainda hoje, em 2024, tem guerras acontecendo. Possível será que em 2025 outras possam vir, porque é a nossa falta de visão, de conexão. E aí ele chama atenção aqui, ó. As igrejas são sempre santas em seus fundamentos, e o sacerdócio será sempre divino quando cuide essencialmente da verdade de Deus, das coisas divinas, não se misturar com coisas mundanas. Mas o sacerdócio político, e a gente vê muitas questões desse viés acontecendo, misturando-se, né, política com a religião. Um não caminha, a política ela não dá as mãos, né, o que é material não dá as mãos para o que é essencialmente divino. Então, o sacerdócio político jamais atenderá à sede espiritual da civilização. Jamais. Então, para a gente, né, a gente ter isso em mente aí, ó, chegando momentos políticos, que a gente não deve misturar as coisas, a gente não deve repudiá-las, né? Porque é campo de ideias, mas a gente deve ter discernimento para não misturá-las, porque a gente se perde. Porque falar assim, nós somos pessoas inteligentes, somos, mas a gente vê que as sociedades elas caem muitas vezes por excesso de inteligência cultural e falta de conectividade espiritual. Obrigada, Elaine.
Rosa, quer falar? Quero, assim, talvez, não sei, se vai complementar um pouquinho o que a Renata disse e também o que o Gilberto disse, porque a questão da inteligência, né, não basta ser apenas inteligente, né? É, Deixa eu voltar um pouquinho aqui no que o Gilberto disse. Tudo vai melhorar quando nós dermos condição a esses irmãos que estão numa situação de guerra nos seus próprios lares, e muitas vezes é uma guerra de sobrevivência, né? E isso não está longe da gente, não, gente. Está muito perto da gente. Quando se tiver uma distribuição justa de renda, educação e amor, né? Consequentemente, naquilo que a gente faz, no que cada um faz no seu trabalho, na sociedade. Então, eu acredito assim, a educação, ela traz luz, né? Ela traz luz, o entendimento, o desenvolvimento da inteligência, o saber, é uma luz que nós recebemos, né? É a condição de alcançar, como todos os outros, lugares, bens culturais, entendimentos, percepção de outras sociedades. E com isso nós desenvolvemos uma coisa muito importante, que é o raciocínio. Então não adianta ser inteligente ou termos um lugar de saber aí sem uma reflexão, sem um raciocínio crítico. Então, nós estamos estudando lá no Reforma Íntima sobre essa questão, porque se eu não tenho um raciocínio crítico, eu não consigo perceber e questionar. Eu me deixo levar como se hipnotizar pelos acontecimentos. Então, acho que aqui mais para frente vai falar um pouco disso, né? Então, se a pessoa não reflete, não raciocina sobre aquilo que ela percebe na sociedade, que ela vive e que está ali ao seu redor, ela não vai conseguir mudar, ela vai continuar naquela toada que já está todo mundo, que alguém falou e que ela acreditou. Então, mais para frente, a gente vai ver um pouquinho disso aqui também. Então, quando a Renata fala, né, que não basta essa inteligência, porque é necessário que seja uma inteligência também regada pelo amor e pelo espírito crítico, né? É o que eu tenho para falar. Sem dúvida. Isso mesmo. Então, seguindo. Mas o Espiritismo perguntou abruptamente um dos circunstantes. Não surgiram as primeiras explorações doutrinárias na América e na Europa há mais de 50 anos? Não continua esse movimento novo a serviço das verdades eternas? Benevenuto sorriu, esboçou um gesto extremamente significativo e acrescentou: o Espiritismo é a nossa grande esperança e, por todos os títulos, é o consolador da humanidade encarnada. Mas a nossa marcha é ainda muito lenta. Trata-se de uma dádiva sublime, para a qual a maioria dos homens ainda não possui olhos de ver. Esmagadora porcentagem dos aprendizes novos aproxima-se dessa fonte a copiar antigos vícios religiosos. É o que vocês acabaram de falar, né, gente? É a questão da inteligência. Se não tiver é, é, a, a, os olhos de ver que ele escreve aqui, né? Que vai enxergar o divino, o nobre, o generoso, de nada resolve, né? Pode passar, por favor. Querem receber proveitos
mas não se dispõem a dar coisa alguma de si mesmos. Invocam a verdade, mas não caminham ao encontro dela. Enquanto muitos estudiosos reduzem os médios a cobaias humanas, numerosos crentes procedem à maneira de certos enfermos que, embora curados, creem mais na doença do que na saúde e nunca utilizam os próprios pés. Eu adorei esse trecho também. Eu achei esse capítulo assim muito denso, né? O capítulo passado também foi, que falou sobre o medo, né? Ensinando a gente a lidar com medo, mas esse traz algumas reflexões bem profundas para a gente mesmo, para a gente pensar, né? Em atitudes, e traz assim, uma leitura perfeita do que acontece, né? Com os encarnados aqui. Achei muito interessante essa parte. Enfim, procuram-se por lá os espíritos materializados para o fenomenismo passageiro, ao passo que nós outros vivemos à procura de homens espiritualizados para o trabalho sério. O trocadilho arrancou expressões de bom humor geral, acrescentando o ministro gravemente. Nossos serviços são astronômicos. Não esqueçamos, porém, que todo homem é semente da divindade. Ataquemos a execução de nossos deveres com esperança e otimismo e estejamos sempre convictos de que, se bem fizermos a nossa parte, podemos permanecer em paz, porque o Senhor fará o resto. É isso, gente. Denise pediu, dá licença só um pouquinho. Denise pediu para falar? Claro. Pois não, Denise. Desculpa se desligar, eu só queria voltar aqui, né, quando ela fala, o Espiritismo é a grande esperança, quando ele fala, o Espiritismo é a nossa grande esperança, aí ele fala, né, nessa esmagadora porcentagem de novos aprendizagens, que, na verdade, o que acontece? A gente, né, a gente tem que tomar muito cuidado, que às vezes muda de religião, mas não muda a conduta. E nós vemos muito isso, nós mesmos, eu, pelo menos no policio, né, que vim da Igreja Católica, a gente, não adianta você mudar a sua religião se você não se faz a reforma íntima. E nós percebemos isso que ao longo dos anos, né, da história, isso acontece com os seres humanos, né? Não adianta se você é protestante, é espírita ou católico, se você, como ser humano, não se propõe a fazer mudanças, né? Deixa eu só voltar aqui de novo. O espiritismo, ou qualquer outra religião, ele só se torna uma dádiva quando ele muda o ser, quando você muda, transforma o homem, né? Eu falo que a religião boa, eu costumo dizer, é aquela que o ser humano se transforma, né? Cresce e evolui dentro dela. Se não adianta você ser de religião A ou B, se você continua com a mesma roupagem, né? Com a mesma carapaça. Então, porque a essência, quando você desencarnar, você vai levar, independente de qual religião que você frequentou aqui na Terra. É só isso. Renata, pode falar. Obrigada. E uma outra coisa que ele menciona aqui no livro, que eu acho assim fantástico, eu acho maravilhoso ele mencionar isso, e é uma coisa assim que eu observo, né? E que é muito impactante para nós, porque ele diz assim, ó, esmagadora porcentagem dos aprendizes novos aproximam-se dessa fonte divina
a copiar antigos vícios religiosos. Então, ele está falando para nós espíritas, né? Para quem busca o espiritismo. Lembrando que também, como a Denise falou, serve para as outras religiões, porque a melhor religião que existe é aquela religião que te faz um homem melhor. Ponto, né? Então, as verdades que Jesus veio trazer para nós, para as claridades que ele veio trazer, elas não estão circunscritas a um meio, elas estão disseminadas, mas nós estamos no Espiritismo, não é? Então, ele está falando para nós: olha, esmagadora porcentagem de aprendizes novos aproximam-se dessa fonte divina a copiar antigos vícios religiosos. A gente mudou de lugar, a gente mudou de encarnação, a gente mudou de corpo, mudou de família, mas as práticas continuam as mesmas. Os desregramentos continuam os mesmos. A busca pelas facilidades não mudou, né? Então, queremos, vamos falar assim na primeira pessoa, né? Porque aí a gente toma como pessoal mesmo. Queremos receber proveitos, mas não nos dispomos a dar coisa alguma de nós mesmos. Invocamos a verdade, mas não caminhamos ao encontro dela. Enquanto muitos estudiosos reduzem os médiuns a cobaias humanas, numerosos crentes procedem à maneira de certos enfermos que, embora curados, creem, né, mais na doença que na saúde. Então, é muito comum a gente observar no meio espírita, e se isso ainda é uma conduta nossa, a gente tem uma oportunidade de reavaliar o caminho que a gente está fazendo. É muito comum no meio espírita a gente ver, eu vejo, pessoas que querem receber, mas não querem dar nada de si. Querem melhorar, mas não querem se comprometer com a melhora. Querem apenas buscar. E quando buscam, fala: pronto, recebi o que eu queria, tchau. É comum de se ouvir. Claro, gente, que quando você chega num ambiente novo, com ideias novas, a princípio é até comum da gente pensar isso. É até comum, não é normal, mas é comum da gente pensar isso, né? Eu já ouvi muitas pessoas dizerem: olha, depois que eu cheguei no Espiritismo, a minha vida virou de ponta cabeça. Tem um trem errado nessa religião, tem um negócio errado, eu não vou ficar. Aí eu sou obrigada a dizer: olha, você não vai ficar porque você não quer, porque nada te impede de permanecer. O que está acontecendo é que agora você começou a enxergar o que estava errado. E enxergando que os erros, você participava deles, você estava imiscuído nele. Você tem a obrigação de mudar essa trajetória. Porque se você não faz isso, você continua naquele mesmo passo de atribuir a responsabilidade aos outros. Aos outros são as pessoas encarnadas, aos outros são as pessoas desencarnadas. Então, atribuir responsabilidade diz para você que aqui não é o seu lugar. Mas aonde você for, esse senso de responsabilidade te acompanha. Não é algo do espiritismo. O espiritismo facultou a você, como faculta a todos nós, a oportunidade de nós enxergarmos o que está fora do lugar. Só que a grande maioria, e é comum, eu vou falar do espiritismo, não vou falar de outras religiões. É comum no espiritismo as pessoas quererem ser beneficiadas com a cura, com as proteções que a gente sabe que a gente recebe. Com as curas, com as proteções, com os esclarecimentos. E quando isso acontece, porque acontece, o celeiro divino é farto. E o que a gente não recebe por merecimento, a gente recebe por misericórdia.
A misericórdia é aquilo que vem na nossa direção quando a gente não tem nem o merecimento. Só que depois de receber, a gente fala beijinho, beijinho, tchau, tchau. E assim a gente se compromete, a gente se estabelece na vida. E o que ele vai falando aqui, na continuidade do raciocínio, é muito sério. Ó. Numerosos crentes procedem à maneira de certos enfermos que, embora curados, creem mais na doença que na saúde. E nunca utilizam os próprios pés, não caminham por si só. Jesus cura, mas a caminhada ela é nossa. Jesus esclarece, mas o raciocínio, a direção, a diretriz é nossa, tem que ser. A gente tem guia e modelo, mas o guia e modelo não diz para a gente como a gente deve se comportar. Ele já se ofereceu como guia e como modelo. E aí ele diz aqui, né? Procuram-se por lá os espíritos materializados. Olha só como que isso é um alerta para a gente. Ele está dizendo o quê, gente? Que nós procuramos por espíritos encarnados, materializados, está falando de matéria, encarnados. Nós procuramos por homens encarnados para o fenomenismo passageiro, né? A gente busca uma orientação, busca de uma pessoa, um espírito encarnado. A gente busca o lenitivo da cura através de um encarnado, dos quiromantes, dos cartomantes, do seja lá quem for, na situação que for. E ao passo, e ele fala aqui, né, que eles, os espíritos, vivem à procura de homens espiritualizados para o trabalho sério. A gente vive em busca de pessoas encarnadas que facilitem a nossa caminhada. E eles estão procurando, né, o contrário, homens espiritualizados, homens encarnados na matéria, mas espiritualizados, não que desejam coisas passageiras, momentâneas. Isso aqui, chamando a gente, chamando a gente, se a gente coloca na primeira pessoa, a gente vai ver que é para gente, né? É para gente. O que eu ofereço de mim onde eu estou? Eu só vou na casa espírita para buscar passe? Não tem nada de errado, não, viu, gente? Pode ir todo dia que tiver, se quiser, pode ir tranquilamente. Mas eu estou indo lá só para isso? É só para isso? É só para passar no atendimento fraterno? Aí eu recebo uma orientação, o que eu faço dela? Depois que estabiliza, porque quando a gente busca Jesus, a gente recebe de Jesus. Mas quando estabiliza, o que a gente faz? O que a gente dá de nós para quem nos serve o tempo inteiro? Obrigada, Elaine. Eu tinha levantado a mão aqui também, e reafirmando, né, eu ia falar justamente assim, reafirmar justamente essa parte que a Renata falou muito bem, né, que eu gostei muito dessa parte, né, que a maneira de certos enfermos, que embora curados, crentes procedem à maneira de certos enfermos, que embora curados, creem mais na doença que na saúde, e nunca utilizam seus próprios pés. Então, a gente vem realmente de uma cultura, né, e de vícios mesmo, de receber, né? A gente está sempre pronto para receber, para servir. Aí a gente olha, vai pensar, vai ver se dá, se a gente tem tempo, se a gente está disposto, se a gente não está cansado, né? E essa questão de utilizar o próprio pé aí também, eu entendo como autoconhecimento, né? Se nós temos potencial para nos adoecer, nós temos também potencial para nos curar, né? É a mesma energia, que é o mesmo teor, né, que eu coloco de energia para adoecer, é o mesmo teor que eu posso colocar de energia para sarar, para curar. E onde é que eu estou errando, né? Onde é que o que está faltando, né?
Então, a gente tem, e São Francisco já nos alerta, já nos alertava e nos alerta para isso, né? Que sejamos mais, que a gente possa servir, né? Do que ser servido, né? Que a gente possa ser mais socorristas do que socorrido. Outra coisinha que eu queria dizer também aqui, que é difícil a doutrina espírita, sim, né? Por quê? Porque ela vem colocar para nós de uma forma muito clara que nós somos os únicos responsáveis. Não temos que colocar, como diz o outro, o macaquinho nas costas de ninguém. Ele é nosso e é só nosso. Então, é nós que temos que nos haver com aquilo que fazemos e as consequências desses fazeres, né? Quando a Renata fala assim, se a gente ainda, né, faz essas coisas, claro que nós estamos num caminho, né, e fazemos e cometemos enganos a todo momento, que nós estamos aqui estudando para isso, né, graças a Deus, né, Renata, que nós estamos podendo ser chamados a atenção dessa forma, através do estudo, né, de estarmos atentando e clareando nossos conhecimentos através do estudo. O estudo é para isso mesmo, né? Para que nós possamos refletir. E está muito interessante o estudo, porque ele vem, assim, adensando, né? Ele vem trazendo assuntos, parece que mais densos, e com isso a gente vai desenvolvendo também. E na hora no dia a dia, a gente vai lembrando do estudo, lembrando do que a gente conversou, lembrando dos exemplos, e isso é positivo, né? E eu acho que o importante é como diz aqui na última frase, né? Assim, serviço tem muito, né? É uma quantidade de coisas a serem feitas, mas vamos fazer a nossa parte, e aí nós poderemos estar em paz, porque o Senhor fará o resto, né? É a fé, a confiança, e o mais importante que eu acho é a gente saber que está fazendo a parte da gente, então a gente fica em paz. Muitas vezes eu falo e torno a falar que quando me falam, me pedem dentro da casa espírita para fazer alguma coisa, que não é porque eu tenho a capacidade e a condição, mas eu acho que eu tenho, antes de tudo, a obrigação, porque eu recebo tanto, que não seria justo, se é que eu posso usar esta palavra, dizer, não, eu não vou fazer, né? Eu vou tentar. É por isso que eu aceito as tarefas. Eu não porque eu tenha competência ou capacidade, mas eu falo que eu tenho uma gratidão imensa pelo que eu recebo, a consciência de que eu preciso doar e a boa vontade para tentar fazer. Pronto, Renata, pode se posicionar, pode falar. Rosa e meus amigos, uma coisa que eu vou falar para vocês com relação a esse livro, sabe? Se a gente marcasse nesse livro um diálogo, um pensamento, uma conversa desses benfeitores, né? Uma explicação desses benfeitores para nós, e a gente, durante a manhã, a hora que a gente desperta, se a gente refizesse a leitura desse pequeno parágrafo, é um pequeno, os ensinamentos, eles estão em frases, né? Se a gente se prontificasse a relembrar disso todas as manhãs, não precisa ser o mesmo pensamento, o mesmo diálogo toda manhã, não, o livro é muito grande, né? Mas, sobretudo, aquele que mais nos chama a atenção. Eu tenho certeza que, bebendo essas palavras, bebendo essas explicações, essas elucidações desses trabalhadores espirituais, a gente conseguiria se colocar sempre dentro do ensinamento. É dentro do ensinamento. E pegando um gancho no que a Rosa acabou de falar, o quanto é importante
né? Quando ele fala aqui que a gente nós nunca utilizamos os próprios pés, né? Então, aqui no final ele está falando assim: e se bem fizermos, não é se a gente fizer, eu vou fazer. Não é se você fizer, porque se você fizer, você pode fazer de qualquer forma. Mas se você bem fizer, você vai fazer o melhor que você pode dentro das condições que você tem. Eu não posso fazer o que a Rosa faz, mas não é para você fazer o que a Rosa faz. É para você fazer o que você dá conta de fazer. Mas quando você for fazer o que você dá conta de fazer, você faz bem. Porque cada um dá daquilo que pode. Tem gente que é capaz de dar 100%. Tem gente que é capaz de dar 80, tem gente que é capaz de dar 60, tem gente que é capaz de dar 30. Eu sou capaz de dar 10, e olha lá, mas no olhe lá que eu dou conta de fazer, eu faço bem feito. Eu busco fazer bem feito, eu busco. O que é buscar fazer bem feito? É fazer aquilo que você dá conta de fazer com esmero. Por isso que ele fala aqui, né? Se bem fizermos a nossa parte. Não é se fizer, não. É se bem fizermos, né? O bem fizermos aí, ele qualifica a ação. Então, é isso, gente. Obrigada. Mais alguém gostaria de fazer alguma colocação? Eu gostaria. Esses momentos de estudo desse livro têm sido, assim, para mim, uma autoterapia, digamos assim, né? Momento da gente perceber algumas coisas e, em cima do que vocês duas falaram, eu acho que se a gente conseguir, Renata, fazer para a gente, já está tendo um bem enorme, né? Se a gente conseguir interiorizar a orientação, mudar algumas posturas e fazer o bem para a gente antes de partir para o próximo, já vai ser o primeiro passo. Então, assim, realmente eu tenho mergulhado e bebido essas palavras, esse capítulo de hoje, então eu achei ele assim formidável e é isso que eu tenho tentado fazer, né? Essa, esse autoconhecimento, essa autoavaliação, essa auto-melhora. Se eu conseguir, para mim, o resto é consequência, né? Assim eu penso. Que eu vou conseguir ser uma pessoa melhor, olhar os outros com outros olhos, olhar situações com outros olhos. Então, eu acho que é isso que vocês falaram aí de reforma íntima mesmo, né? Oi, Elaine. A doutrina, ela nos concita, né, a todo momento a fazer esse tipo de pensamento, né, de autoconhecimento, de reforma íntima, de eu tomar conta primeiro de mim, né? Porque aí depois eu posso tomar do outro. E a partir do momento que eu me melhoro, eu sou uma pessoa melhor, o meu lar é melhor. Todos os lugares onde eu vou estar será melhor, o trânsito será melhor, consequentemente a cidade, o mundo e por aí vai, porque não tem como a gente se melhorar sem melhorar o que está ao nosso redor, né? O redor é consequência, porque se eu deixo de ser tão egoísta, se eu cedo o meu lugar para o outro, se eu deixo uma pessoa passar no trânsito, o mundo fica melhor. E às vezes a gente pensa, não, sou eu, a minha vez, eu tenho que ir de qualquer jeito, é na marra, né? Então, o tempo todo, por isso que eu acho que o espiritismo é difícil, porque ele não me permite deixar para o outro resolver as minhas questões. Eu entendo, sei que sou eu, tenho que ser eu, e não tem o santo para resolver o meu problema, não tem uma figura ali, ou quando eu faço errado, não é o Satanás, não é o demônio, sou eu. Então, por isso que eu acho que o Espiritismo ele é difícil de ser seguido, de ser
colocado em prática, né? Ele chama a atenção da gente o tempo inteiro. Ele chama a minha atenção. Ele não chama a atenção ao outro isso, o outro aquilo. É você, né? Isso aí é muito bacana quando a gente consegue entender e igual ele fala, né? Que é o Espiritismo, que é uma fonte maravilhosa, né? E aí, pessoal, podemos caminhar para o fim? Podemos. Só uma coisinha aqui, Elaine, no que você disse, né? A espiritualidade, os espíritos, eles sempre nos ensinam, eles nos orientam que todo bem que nós fazemos aos outros é a nós mesmos que nós fazemos. Jesus já ensinou isso. Jesus falou isso para nós, né? Que quando nós assistimos ao menor dos nossos irmãos, servimos, é a ele que nós servimos. Então, ele está falando de uma ação direta, né? E quando a gente chega em algum lugar, aí a gente já pode abranger, né, o espiritismo e qualquer outra religião e até não religiões. Mas, quando a gente chega em algum lugar para fazer algum serviço, fazer algum trabalho, na área da caridade, a gente imagina que a gente está indo no orfanato visitar órfãos, né? A gente está indo levar um trabalho. O primeiro beneficiado desse trabalho sempre é quem está indo, sempre serei eu, né? Então, assim, a gente pensa que a gente vai servir uma sopa, que a gente vai levar um lenitivo para alguém, a gente acha que a gente está fazendo aquilo para o outro. A gente está fazendo primeiro é para a gente. Nós somos primeiro socorridos, sempre, mesmo que a gente ache que a gente está fazendo em prol de uma outra pessoa. Eu estou indo ao hospital visitar um doente que eu não conheço. Ótimo, a ação é maravilhosa, mas quem está recebendo os primeiros louros, aprendendo com a ação, primeiro sou eu. Então, a ação sempre beneficia, né, em primeiro lugar, a mim. E é assim que a gente aprende. Por que que falam, né, que dentro do centro espírita a gente é bom demais e fora de lá a gente é o cão? Porque lá a espiritualidade nos ajuda a aprender a como que a gente vai se comportar fora dos portões daquele lugar, né? Na nossa casa, no nosso trabalho, nas nossas vidas de relação. Então a gente tem que aprender. Então tudo que a gente recebe beneficia a gente em primeiro ou não. Sempre. Sempre. E que Tá? Jesus nos abençoe e que a gente continue aprendendo. Amém. Assim, Elaine, então você faz para nós a oração final, por favor? Sim. Senhor Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos juntos hoje, neste aprendizado tão valioso, tão confortador, e que possamos, né, propagar através da sua luz, da sua falange, da espiritualidade amiga, todo esse conhecimento, todo o bem, que façamos bem feitos como aprendemos hoje. Que assim seja.